Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, que Deus abençoe grandemente a sua vida neste dia, que o Senhor esteja sempre contigo, que você seja perseverante em tudo aquilo que o Senhor deixou para nós seguirmos e diante das dificuldades, das dúvidas, você possa olhar para o alto, lembrar da palavra, orar, como nós vimos a semana passada, e continuar firme, pois essa perseverança é que vai fazer nós chegarmos até o céu e encontrarmos com o Senhor. Há muitos obstáculos e muitas dificuldades no meio do caminho que podem fazer com que nós venhamos a desistir, e os salvos em Cristo Jesus, eles perseveram até o fim, como Apocalipse capítulo 2 nos fala, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Andar até o meio do caminho não resolve. Então a perseverança é algo que tem que ser vista em nossa vida, uma característica de todo cristão. O verdadeiro cristão, ele é perseverante na fé. A palavra de Deus hoje se encontra aqui, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 1. E aí o verso 2 também é importante nós lermos aqui neste momento. O texto diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Nós vemos Paulo aqui trazendo uma palavra diferente do que nós já vimos no livro de Atos, Romanos, nas devocionais anteriores. Uma palavra que significa manter-se de pé. É uma palavra diferente daquilo que nós vimos a semana passada, quando ele fala de perseverar na oração em Romanos 12:12, que ali tem o sentido de constância, de continuar a fazer o tempo todo, de não desfalecer, mas mostrar-se corajoso, de estar constante naquilo, ou seja, uma oração perseverante, uma oração constante. Agora aqui em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo está falando sobre perseverar no Evangelho. É interessante nós vemos isso, né? Um do lado do outro, né? Primeiro ele fala de perseverar, quando ele fala de perseverança, primeiro ele fala de perseverar na oração e depois ele fala de perseverar no Evangelho. São as duas, como já foi dito há muito tempo no passado, as duas asas da igreja, a oração e o Evangelho, a oração e a palavra. E nós precisamos dessas duas ferramentas na nossa vida. E Paulo vai olhar aqui para essa perseverança no Evangelho. Se você lembrar, o livro de Gálatas, no capítulo 1, Paulo está decepcionado com a igreja porque eles estão agora vivendo um outro evangelho. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado sobre que evangelho nós estamos vivendo. E aqui no capítulo 15, Paulo vai falar sobre a ressurreição. O tema principal de todo o capítulo é a ressurreição dos mortos, aonde Paulo também afirma que se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, no verso 13. E se Cristo não ressuscitou, verso 14, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Ou seja, não crer na ressurreição dos mortos é uma fé falsa, é vã. E toda pregação que não crê na ressurreição, então esta pregação não é o evangelho do Senhor,
E a fé, então, é uma fé falsa. É interessante que Paulo reforça isso 2 vezes aqui no texto, exatamente para nos deixar atentos com relação a isso. Ele diz no verso 17 de novo: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis no pecado. Então, a doutrina da ressurreição é algo precioso, é parte do Evangelho, ou seja, crer na cruz e não crer na ressurreição não é o verdadeiro Evangelho do Senhor. E Paulo está trazendo isso aqui no capítulo 15 porque tinha pessoas dentro da igreja que estavam cedendo à tentação de acreditar nesta mensagem de que a ressurreição não existe. Se você lembra dos evangelhos, no livro de Mateus, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Por isso eles confrontam Jesus com esta ideia da ressurreição. A ressurreição é parte deste evangelho. Então, como Gálatas capítulo 1 nos fala, e como Paulo está fazendo aqui no capítulo 15 de Coríntios, há a possibilidade de estarmos crendo num evangelho falso. Existe um evangelho que não é de Deus. O evangelho que Paulo diz em Gálatas é anátema, é maldito, né? É aquele que crê num outro evangelho, esse é considerado maldito, anátema. E nós precisamos crer no verdadeiro, então, evangelho do Senhor. E Paulo, então, traz aqui para nós um desenvolvimento de 4 pontos interessantes aqui nesse texto que eu gostaria de deixar para você pensar a respeito disso hoje. Primeiro, ele diz: venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Este evangelho a qual nós precisamos perseverar é o evangelho que foi anunciado, não é o evangelho crido ou o evangelho deduzido ou o evangelho suposto que que algumas pessoas podem até ter, mas é o evangelho que foi anunciado por alguém. Nesse sentido, nós precisamos pensar a respeito disso, né? O William Barclay ele vai dizer que nenhum homem jamais inventou o evangelho para si mesmo. Nós não podemos crer naquilo que nós inventamos para nós. Nós recebemos e o desenvolvimento do cristianismo sempre foi de alguém passar para outro. Então Cristo passou o evangelho para os discípulos passaram o evangelho para outros discípulos e assim para a igreja, de modo que a igreja surgiu por meio do evangelho anunciado por Cristo. E assim é esse desenvolvimento. Ninguém crê num evangelho inventado. E nós aprendemos com Paulo sobre isso, o evangelho que ele anunciou. Então, nesse primeiro ponto, a perseverança que nós precisamos ter é no verdadeiro evangelho, no evangelho que nós recebemos, não é num evangelho inventado, não é num evangelho que é maculado ou um evangelho alterado, não é nesse sentido. Então, nenhum homem jamais descobre isso por si próprio, por si mesmo, é algo que ele recebe. Aí está o fato, a própria função da igreja. A igreja é a depositária, a transmissora das boas novas. E Deus concedeu isso à sua igreja. Jesus concedeu o evangelho ao seu povo, à sua igreja. Então, alguns pais da igreja no passado diziam: ninguém pode ter Deus como seu pai, a menos que tenha a igreja como sua mãe. A boa nova é algo que é recebido dentro de uma irmandade.
aqueles que falam que vivem o Evangelho, mas não estão inseridos numa igreja, estão vivendo um engano. E o Evangelho verdadeiro é o Evangelho que foi recebido e recebido das pessoas que tiveram firmemente com o Senhor. É outra questão também de quem nós temos recebido este Evangelho, pois nós não podemos viver o Evangelho, um Evangelho criado por nós mesmos, mas o Evangelho que recebemos de alguém que realmente teve um encontro com o Senhor, e Paulo teve esse encontro. Então, a igreja que estava ali sendo manipulada ou caindo em tentação de seguir um outro evangelho, como os irmãos da Galácia, infelizmente acabaram caindo nesse erro. Aqui nós vemos Paulo lembrando a eles de que eles precisavam perseverar no evangelho que eles receberam de Paulo. Segundo, ele diz, no qual ainda perseverais. No qual ainda perseverais. Então, este evangelho que deve... A perseverança aqui o evangelho é como se fosse uma muleta para a perseverança, como é também descrito por alguns pais da igreja, né, e alguns teólogos antigos, né, que nós andamos por esta muleta. Nós só podemos perseverar se o que nos sustenta é o Evangelho. Por isso ele diz, no qual perseverais. Ou seja, se você tira o Evangelho, você vai perseverar em outra coisa, e esta outra coisa não vai te levar ao caminho que você espera e que você precisa chegar, que é o céu, que é a presença do Senhor, que é o estar com Cristo e a salvação, a vida eterna. E naquele dia vai ser terrível, né, descobrir que você viveu ou creu num evangelho que não é aquilo que te levou até lá. Você ficou firmemente sustentando que a vida era assim, e de repente, então, diante do Senhor, descobre que era um outro evangelho. Qual é aquilo que sustenta a tua perseverança para estar na igreja todo o fim de semana? O que persevera, o que faz você perseverar em seguir o Senhor? É as suas convicções, é aquilo que você crê, é aquilo que é a sua própria interpretação, ou de fato é o verdadeiro evangelho do Senhor, é a palavra dele que você não abre mão. É o evangelho de Gênesis, Apocalipse, ou é o evangelho de alguns versículos da Bíblia que eu gosto muito? E é esse o grande problema que nós enfrentamos no dia de hoje. É esse o grande problema que nós enfrentamos nas questões de fé, que muitas pessoas ainda têm dificuldades de compreender algumas coisas da vida, e quando são confrontadas, em vez de olhar para o Evangelho e confiar no Senhor, porque o Evangelho, a fé no Evangelho é que nos dá esta tranquilidade de prosseguir. Como Paulo vai usar aqui na palavra perseverança esta ideia de alguém que fica de pé, que é alguém que não cai, né? Alguém que fica de pé, alguém que se estabelece, alguém que diante das autoridades ele se mantém firme, alguém que se mantém no seu lugar, alguém que permanece na sua integridade. Tudo isso aqui são os conceitos da palavra que Paulo está usando aqui. Alguém que estabelece, que é estabelecido por algo, que é sustentado por uma
por uma força, ou seja, esta perseverança precisa ser no Evangelho, no qual perseverais. O objeto que me mantém perseverante tem que ser o verdadeiro Evangelho do Senhor, não pode ser outro. E nós precisamos avaliar isso em nossas vidas. Que evangelho que eu tenho crido? É um evangelho seletivo, onde eu gosto das partes mais bonitas, da parte do amor, mas então excluo a parte do juízo. É aquele que não gosta do sofrimento, que vê que é só graça, alegria e celebração, mas que sofrer não é de Deus. Que tipo de evangelho é esse que muitos estão crendo? Um evangelho seletivo de versículos bíblicos e não da Bíblia toda, quando na verdade o evangelho que nós precisamos perseverar é o evangelho que é da Bíblia toda, no qual perseverais, o que Paulo diz aqui, ainda perseverais. Os coríntios, os irmãos ali em Corinto estavam andando assim, mas havia os perigos que Paulo está alertando eles sobre a possibilidade de não crer na ressurreição. E é esse o grande ponto de Paulo aqui, quando então no verso 2 ele diz: por ele sois salvos, por ele também sois salvos. Ou seja, essa perseverança traz salvação. E interessante que Barclay vai lembrar muito bem aqui, como um exegeta e exímio intérprete do grego, ele vai trazer aqui, essa palavra está no presente, não no passado, no qual foram salvos. Não, ele diz, sois salvos. Ou seja, o que isso implica? Implica em que esse evangelho tem que ser vivido todos os dias. Pois ele ainda diz, se retiverdes a palavra como tal o preguei, a menos que tenhais crido em vão. Se nós não retivermos essa palavra pregada e recebida, foi tudo em vão. E ele vai falar dessa palavra vã, a nossa fé é vã, a nossa pregação foi vã, exatamente porque nós começamos a manipular ou alterar este evangelho, crendo em uma parte dele só. Então, nós somos salvos, sois salvos, diz Paulo aqui. Então, eles precisavam se posicionar. A primeira função das boas novas era dar estabilidade ao homem. Em um mundo escorregadio, isso o mantinha de pé. Em um mundo tentador, isso lhe deu poder de resistência. Em um mundo ferido, permitiu-lhe suportar um coração partido ou um corpo agonizante e não ceder. Então, as suas palavras mantiveram os homens de pé, como Jó, capítulo 4, verso 4, nos diz. Isso é precisamente o que o Evangelho faz. Era algo que eles estavam sendo salvos. E aqui, como está no presente, e não no passado, isso seria estritamente correto traduzi-lo não como no qual você foi salvo, mas no qual você está sendo salvo. E muitas coisas nesta vida podem se esgotar, mas o significado da salvação é algo que um homem nunca pode esgotar. Era algo que o homem tinha que se agarrar tenazmente. A vida faz muitas tentativas de tirar a nossa fé, diz Barclay. Coisas acontecem a nós e aos outros que confundem nossa compreensão. A vida tem seus problemas para os quais parece não haver solução e as suas questões para as quais parece não haver resposta. A vida tem seus lugares escuros onde parece não haver nada a fazer a não ser aguentar firme. A fé é sempre uma vitória, a vitória da alma que se mantém tenazmente agarrada a Deus. Era algo que não deveria ser mantido ao acaso. A fé que desmorona é a fé que não pensou nas coisas.
Para muitos de nós, a fé é uma coisa superficial. Tendemos a aceitar as coisas porque nos são ditas e possuí-las meramente de segunda mão. Se sofremos a agonia do pensamento, pode haver muitos que devemos descartar, mas o que resta é realmente nosso, de tal forma que nada pode nos tirar. Então Paulo nos traz estas palavras importantes para nós: perseverar no Evangelho. É nesse Evangelho que nós somos salvos. É nesse Evangelho que nós recebemos de alguém. É neste Evangelho que nós caminhamos e nos estabelecemos. É neste Evangelho que nós recebemos e que, como Paulo, nós também anunciamos. Então, nós precisamos perseverar neste Evangelho, o Evangelho do Senhor. O Evangelho que Marcos capítulo 1, verso 1, fala lá que ele é de Jesus Cristo. E o Evangelho que ele mesmo pregou, também em Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. O Evangelho que não descarta as coisas que eu não entendo, que eu não compreendo, que eu não gosto, mas o Evangelho completo, o Evangelho bíblico, é o Evangelho de Gênesis e Apocalipse. Esta é a boa notícia de que nós pecamos, ou seja, as quatro visões, os quatro pilares da cosmovisão cristã, de que Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, fomos criados por esse Deus, mas que o pecado deformou esta mensagem, esta imagem, e nós então caímos, a queda, criação, queda, mas Deus não nos deixou assim e providenciou a redenção, o terceiro ponto da cosmovisão cristã, ou seja, o Evangelho que já começou desde a criação. Ele no seu plano todo tem o propósito de nos redimir, de nos salvar dos pecados e de todo o mal que nós fomos afetados por ele. E nos levando, por fim, à glorificação, aquele grande dia, a consumação, aquele grande dia onde nós estaremos diante do Senhor, como Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Então, é este Evangelho que nós precisamos crer. É este Evangelho que nos faz lembrar que a ressurreição existe e que, se ela não existe, nós somos os mais infelizes, como Paulo diz aqui no verso 19. Somos os mais infelizes de todos os homens, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida. E é por isso que os problemas dessa vida precisam ser avaliados à luz das Escrituras, à luz do Evangelho do Senhor. Persevere no Evangelho. Semana passada nós falamos sobre perseverar na oração, mas é necessário que o crente, o verdadeiro crente, é aquele que persevera no Evangelho. É aquele que persevera no Evangelho que foi recebido. Não é um Evangelho inventado, mas é um Evangelho que foi recebido. Um Evangelho que é anunciado todas as semanas, todos os dias, e que nos faz ficar firmes com o Senhor. Não seja alguém que creia no Evangelho, mas não crê na igreja. A igreja é parte desse Evangelho. Ou seja, estar na igreja é aquele que tem entendido, como os teólogos do passado, como os pais da igreja diziam: para chegar até Deus, eu também preciso da igreja. E nós nos firmamos e nos apropriamos deste Evangelho que nos sustenta como uma muleta que mantém a nossa vida de pé. É o Evangelho do Senhor. É o Evangelho que nos faz também anunciar, como Paulo assim pregou. Nós também anunciamos esse Evangelho. Recebemos esse Evangelho e anunciamos este Evangelho. Assim como o próprio Evangelho, na sua essência, diz que o cristão é aquele, como Jesus disse aos discípulos: e de fazer discípulos, batizando e ensinando a guardar tudo que eu tenho ordenado.
Então, que Deus abençoe sua vida, que hoje você pregue o Evangelho, que você viva o Evangelho, que você busque conhecer mais e mais desse Evangelho. Um Evangelho que não é de versículos isolados, mas o Evangelho de um livro inteiro. E assim a Bíblia é este Evangelho que nós temos que perseverar nele. Que Deus abençoe sua vida e que você persevere na palavra do Senhor.